Na maioria das vezes, a hérnia de disco pode não ser a culpada da dor lombar. Muito estranho essa frase estar junta, né? Muitas vezes a gente associa muito a dor lombar à hérnia de disco, aquele exame de imagem que apontou pra gente aquele desgaste na nossa estrutura da coluna, e a gente faz essa associação quase que automaticamente. Por que que eu então, Paulo, tô aqui querendo dizer que não tem tanta relação assim, que a hérnia de disco não é tão culpada assim? E para a gente começar o vídeo, você entendendo um pouquinho do que eu quero te passar no vídeo de hoje, eu quero que você lembre de um desenho muito famoso, que é o desenho do Scooby-Doo. Com certeza você já ouviu falar do desenho do Scooby-Doo e dos mistérios que ele e a turma dele resolviam. Não é mesmo? E por que isso tem a ver com a hernia de disco, com dor lombar? Eu tô aqui para te ajudar a controlar a sua dor lombar. O que isso tem relação? Tem muita relação, gente. Sabe por quê? Eu não sei quem que era você assistindo Scooby-Doo, mas eu era aquele cara que nunca adivinhava quem que era o vilão que ia ser revelada lá, a identidade secreta dele no final, ia tirar aquela máscara dele, ia ser revelada. Eu sempre dava atenção a pessoas que não estavam nem perto de serem os vilões do episódio. Eu acabava errando muito nesse ponto. E acontece que a hernia de disco é um pouco parecida com isso. Muitas vezes a gente coloca a hernia de disco num patamar de vilão absoluto da nossa dor lombar e a gente deixa muitos detalhes de fora. A gente deixa muitos vilões escondidos fazerem mal para nossa dor lombar, enquanto a gente está ali tacando fogo na pobre da hérnia de disco, que não é tão vilã assim da nossa dor lombar. E o que eu quero representar com você com isso é justamente isso que eu acabei de falar. Muito provavelmente pode ser que você esteja dando atenção para o vilão errado aí da sua dor lombar, ou quiçá até para os vilões errados aí da sua dor lombar. E nesse vídeo eu quero fazer você olhar para o caminho certo, você pegar a estrada correta para você buscar de verdade o alívio da sua dor lombar. E o primeiro ponto que eu quero explicar é por que então que a hernia de disco não é tão culpada assim da dor lombar estar acontecendo. O que acontece, gente, é que tem dois fatores que hoje a gente sabe, hoje a ciência sabe, eu tô aqui para passar eles para vocês, tá bom? O primeiro fator sobre a hernia de disco é que mais de 80, 90% delas, quiçá, são assintomáticas, pessoal. Ou seja, a hernia de disco deu lá no seu exame, mas muito provavelmente não é ela que está causando esse sintoma de dor lombar. Ela é apenas um desgaste que a gente vai acumulando nas estruturas da nossa coluna com o tempo. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece por conta de que a hernia de disco, ela nada mais é do que um desgaste nas estruturas da nossa coluna vertebral. Vamos supor, você está usando a sua coluna por muito tempo, vamos supor que você tenha 30, 40 anos. Alguns desgastes são super comuns de você acumular, mas não quer dizer que esses desgastes vão estar gerando a sua dor lombar. A nossa pele muda com o tempo, não muda? Não mostra pra gente que a gente está ficando um pouquinho mais velho ao longo do tempo? Super normal também. Isso não está indicando nenhuma doença ou nenhum problema sério que a gente precise ficar de olho. A hernia de disco é um pouco parecido com isso. Então, se você tem hernia de disco no seu exame de imagem da sua coluna lombar, fique tranquilo, muito provavelmente ela é assintomática. Mas Paulo, e se ela não for sintomática? Paulo, se ela produzir a dor, nossa, só tirando ela para melhorar, né? Aí que tem mais um engano muito comum. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, a hernia de disco ela tem uma regressão espontânea na grande maioria dos casos. O que é isso? Nosso próprio corpo, através de processos até inflamatórios, consegue fazer a regressão dessa hernia de disco de forma espontaneamente. O nosso próprio organismo faz esse combate, digamos assim, à hernia de disco. Então vamos supor que você fez um exame de imagem uns 2 anos atrás e desde então você viu a hernia de disco, desde então você tem dor. Provavelmente, se você fizer esse exame, aquela hernia de disco que deu no seu exame, provavelmente ela já teve a regressão de forma espontânea, porque o nosso próprio organismo faz essa regressão. E o mais interessante desse ponto é que quanto maior for a hernia de disco, maior a probabilidade da regressão acontecer de forma espontânea. Ou seja, quanto maior for ali a hernia que você vê no seu exame, você tem que comemorar, você não tem que
achar isso uma coisa ruim, mas a probabilidade dela fazer a regressão espontânea. Mas aí você pode estar pensando, Paulo, e se a minha for sintomática e o meu corpo está entre os 30% que não faz a regressão espontânea? Então a hérnia de disco vai me limitar, não tem jeito, eu só melhoro que cirurgia, não é mesmo? Não também. Por quê? Porque vamos supor que a hérnia de disco é uma grande... Vamos supor que a sua dor lombar é uma grande fatia de pizza, tá bom? E nos pedacinhos de pizza, vamos supor que ela é uma brotinho para a gente dividir em 4 pedaços aqui, tá bom? E vamos supor que a hérnia de disco seja um pedacinho dessa pizza, um dos pedaços dessa pizza e que realmente ela influencia na sua dor. Não é só ela, né? Por exemplo, quando eu peço pizza aqui em casa, não dá para pedir só de um sabor. Tem que ver um sabor que a minha noiva gosta também, porque senão dá problema, um vai querer comer do outro, não vai dar certo. Então, a hérnia de disco é apenas uma fatia da pizza que você tem que pensar para sua dor melhorar. As outras fatias, que são os detalhes que eu falei lá da história do Scooby-Doo que ficam escondidas, são as fatias mais importantes para o controle da sua dor lombar acontecer. Que pensa comigo, você tem hérnia de disco, ela é sintomática, ela não regrediu, ela está aqui na fatia da pizza do controle da sua dor lombar. O que vai adiantar a gente ficar reclamando? Sabe por quê? Porque 90% dos casos de hérnia de disco não precisam de cirurgias e não são nem indicadas a cirurgia, então não tem por que a gente ficar lamentando. A gente tem que focar nas outras fatias da pizza, que agora eu vou começar a ilustrar para você que fatias são essas e que detalhes você tem que ficar atento para o controle da sua dor lombar acontecer de verdade. Eu vou pegar a primeira fatia aqui de cima, tá bom? A primeira fatia que você tem que observar, que pode ser um detalhe que está prejudicando, é a sua condição física. E quando eu falo em condição física, eu estou falando da sua capacidade física de lidar com a sua rotina, de lidar com os momentos que você está sentindo a sua dor lombar. Vamos supor que você seja sedentário, por exemplo. O sedentarismo vai contribuir para mais pressão na coluna lombar, vai contribuir para você ter menos preparação para a sua rotina e vai contribuir para inibir musculaturas que protegem e fazem os movimentos da nossa coluna, do nosso quadril e tudo mais. Então, dentro dessa fatia da capacidade física, você tem que ver, você está sedentário? Então você precisa começar uma rotina de exercício. Vamos supor que você tem uma rotina de exercício, mas não consegue bons resultados no controle da dor lombar. Provavelmente, você está fazendo exercícios com uma orientação que não está te ajudando muito ou fazendo exercícios ineficientes. Como que eu sei que eu estou fazendo exercícios ineficientes? Tem alguns pontos que a gente precisa olhar para identificar que os exercícios não são tão eficientes assim para a nossa dor lombar melhorar. Primeiro ponto, você está tomando muito cuidado com a coluna? Você chega lá na academia ou num salão de treinamento funcional, por exemplo, e você só faz aquelas pranchas, só faz alongamento, não pega peso, não evolui seus exercícios? Se você está fazendo exercício assim, provavelmente seu controle de dor não vai estar melhorando. Você está, por exemplo, também outro erro muito comum, fazendo exercício só para lombar, fazendo só prancha, só estabilizações, só alongamentos para a coluna, aquele que a gente agarra o joelho e não está desenvolvendo outras articulações. Tá aí mais um ponto que você precisa observar. Porque não adianta, a gente tem que movimentar e trabalhar todo o nosso corpo para o controle de dor lombar acontecer. E a melhor maneira de você fazer isso para o controle de dor lombar ficar legal é você pensar. Pense em todos os movimentos da sua rotina. Vamos supor aqui, eu estou tentando levantar da cadeira. Vamos supor que esse seja um movimento difícil de você fazer. Você precisa de exercícios que te preparem para esse movimento. Vamos supor, no seu caso, se for esse o exemplo que eu estou te dando, se for isso que está gerando a sua dor lombar, um exercício como agachamento, você aumentando a carga aos poucos, você vai conseguir melhorar essa condição de dor aos pouquinhos, dar alívio para essa condição. Vamos supor que você gosta muito de tênis, ou de vôlei, ou de fazer uma corrida. Vamos supor que o seu esporte favorito não tá dando para você fazer ele por causa da dor lombar. Você precisa de exercícios, até de fortalecimento mesmo, que te preparem para isso. Exercícios de puxar, exercícios de empurrar, exercícios de movimentar quadril e tronco junto. Ou seja, os seus exercícios
tem que ser pensados para sua rotina, tem que ser pensado para suas dificuldades e não para mascarar elas. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente evita todos aqueles movimentos porque a gente acha que a gente não pode fazer eles, ou seja, a gente deixa de pegar nosso filho no colo, que falaram que a gente não podia fazer força. A gente deixa de abaixar para pegar alguma coisa do chão, porque falaram que a gente não pode flexionar a coluna. A gente decide fazer a corrida porque falam que tem impacto, corrida ruim. E nada disso é verdade. Você precisa, principalmente as atividades que você tem mais dificuldade, que a dor aparece mais forte, você precisa se expor a elas aos poucos. Você não vai pegar um jogador sub-14 aí de algum time do Brasil e já querer que ele jogue a Champions League. Não tem como. Mas você vai se expor aos pouquinhos a essas atividades. Se você gostava muito de correr 40 minutos, volta correndo 5. Se você tem muito medo de pegar peso, começa pegando poucas cargas numa musculação, por exemplo, e vai aumentando. Essa evolução constante que vai te permitir alívio da dor, melhor função, melhor amplitude de movimento e voltar a fazer as atividades que você gosta, principalmente. Vamos lá! Falamos então, Kern diz que é só uma fatia, falei da primeira fatia de pizza de exercício físico. E tudo que eu falei dentro do exercício, eu só quero que você grave uma coisa. Movimento, pode parecer meio poético, mas movimento é a chave para a dor lombar melhorar. Se você tiver uma rotina bem orientada de exercícios físicos e usando essas dicas que eu estou te passando, com certeza a sua melhora já começa a acontecer. Agora chegamos na terceira fatia. A terceira fatia é uma que já diria minha noiva, eu fico olhando assim para ela para ver se ela vai comer só uma da pizza dela e eu poder comer uma a mais, entendeu? Eu não sei quem já fez isso aí que está assistindo, mas todos nós já fizemos algumas vezes, né? Dá uma espiadinha, nossa, tô comendo aqui, mas se sobrar ali... Mas vamos lá, brincadeiras à parte, a nossa terceira fatia, pessoal, é o nosso gerenciamento de estresse. E por que eu estou falando isso? Percebe que sempre que a dor lombar às vezes piora de limiar, vamos supor, ela fica no limiar mais alto, tem um pouquinho de relação com o estresse da nossa rotina, e mesmo que não tenha relação assim de você se estressar e logo depois a dor vir, esse é um ponto que no longo prazo prejudica muito você não conseguir melhorar a sua dor lombar. Sabe por quê? Quando você tem uma rotina de estresse muito frequente, o que acontece? O que o estresse faz com a gente? O estresse em doses controladas é bom pra gente. Por quê? Porque o estresse prepara o nosso organismo ou para lutar ou para fugir. Vamos supor que você está saindo na rua da sua casa, você vai dar uma corrida. E vamos supor, hipoteticamente, que fugiu um Rottweiler nervosão de uma garagem aí próximo à sua casa e ele está vindo para cima de você. No primeiro momento, vai gerar estresse e você vai se preparar ou para lutar com o Rottweiler ou para fugir. Eu fugiria, tá bom? Se eu fosse você. Mas você pode lutar ou fugir. Mas resumindo, o estresse vai te preparar para fugir, para o Rottweiler não te pegar, não te machucar e tudo mais. Vai te preparar para isso. Para fugir e você ficar bem, né? Fugindo do Rottweiler. E o que também o estresse faz nesse momento? Ele tensiona todos os seus músculos para gerar contração muscular para você fazer o movimento para você poder fugir. Nosso instinto meio de sobrevivência também nesse momento, quando o Rottweiler tenta pegar a gente. Mas o que acontece quando no meu trabalho eu estou me estressando, na minha rotina em casa eu estou me estressando, tudo está gerando muito estresse. O que acontece é que toda hora o meu cérebro está entendendo que eu tenho que lutar ou fugir. E quando toda hora o meu cérebro está querendo entender que eu tenho que lutar ou fugir, toda hora ele está tensionando mais meus músculos, toda hora ele está tensionando mais as minhas articulações. E o que faz isso, pessoal? Quando a gente está toda hora, todo dia tensionando mais nossos músculos, tensionando mais as nossas articulações, a dor acaba ficando num limiar maior do que já está. Então, a terceira fatia precisa ser muito bem observada. Se você começou uma rotina de atividade de exercício, como eu te falei, ótimo, mas se você não olhar para essa terceira fatia, pode ser que você não consiga um alívio constante da dor lombar, pode ser que ela sempre esteja aparecendo na sua rotina. E cada um vai ter seu jeito de gerenciar seu estresse, tá bom? Mas incluir exercícios de respiração na sua rotina pode ajudar, quiçá até uma meditação. Incluir, mesmo que a rotina seja muito puxada, um hobby.
30 minutinhos. Eu, por exemplo, pelo menos 30 minutos eu jogo videogame quase todos os dias. Eu tiro esse momento. Eu gosto de assistir futebol também, sempre tá passando quarta-feira, sabe? São momentos muito importantes para eu relaxar a mente, ficar ali numa atividade que eu desligue de tudo. É importante. E só você para descobrir qual atividade pode te ajudar com isso. E, consequentemente, esse alívio de estresse vai te ajudar também a ter noites de sono melhor. Que dentro dessa fatia de estresse, agora eu quero falar um pouquinho do sono também. Quando a gente consegue um controle de estresse, a gente tende a dormir melhor. Quando a gente tem uma rotina de exercício, a gente tende a dormir melhor. Mas quando a gente não está com isso, o sono também vai interferir muito na nossa dor lombar, pessoal. Porque tem uma prevalência muito grande de pessoas com dor lombar crônica não dormir bem. E é uma via de mão dupla, né? Quando a gente não dorme bem, a dor lombar pode acabar aparecendo. E quando a gente tem muita dor lombar, a gente tem dificuldade de dormir, tá? Mas quando a gente está com dificuldade de dormir, o que isso faz? A gente fica mais hipervigilante no nosso dia, a gente acaba aumentando um pouquinho a nossa excitação cerebral, digamos assim, aumenta um pouquinho de ansiedade, o estresse aumenta e tudo isso acaba contribuindo para o controle de dor lombar ficar mais difícil. Então, algumas dicas práticas um pouquinho antes de você dormir, fora o exercício de gerenciamento de estresse que eu falei, deixar um pouquinho as redes sociais de lado, uma meia hora, uma hora antes de você ir dormir, tentar no quarto não ligar muitas luzes, nem uma televisão muito alta, para não atrapalhar esse momento de sono que vai ser tão importante dentro dessa terceira fatia da nossa pizza do controle da dor lombar acontecer de verdade. Mas agora a gente chega no último, vamos fechar essa pizza aí. Eu não sei que sabor que você gosta, hoje os sabores são para você conseguir o alívio da sua dor lombar, mas vamos fechar o quarto pedaço, o último pedaço da pizza, aquele que fica na mesa lá, um familiar olha para um, outro olha para o outro, ele com vergonha de ir, que vai dois ao mesmo tempo, fica uma situação chata, não fica? Mas vamos lá. Quarta fatia que você precisa olhar também é um detalhe que a maioria das pessoas não associam com dor lombar, mas que pode acontecer, e eu vi isso acontecer na prática comigo, pessoal. Se você nunca viu, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, é o primeiro vídeo que tem no meu canal do YouTube, onde eu contei a minha história com a minha dor lombar. Eu fui atleta de handball, tive dores lombares no meu último ano de atleta, no meu último ano de faculdade também, onde eu estava me formando, e ela ficou crônica por um tempo, me incomodando em vários momentos do meu dia a dia. E eu consegui controlar ela com uma rotina de exercícios físicos, controlei muito bem, voltei a fazer tudo. No período, depois da quarentena e tudo mais, até no início do ano, eu melhorei um hábito que eu nunca cuidei assim, legal mesmo, confesso pra você, que foi a alimentação. Eu também não tinha noção, porque de vez em quando ainda tinha algumas pontadas, alguns estalos e tudo mais que me incomodavam e me limitavam. E quando eu consegui também incluir uma boa alimentação, isso melhorou demais a minha rotina. Eu lembro que eu fui até conversar na época com um amigo nutricionista sobre tudo isso. E ele foi me explicando todos os pontos que influenciam a nossa alimentação em relação à dor lombar. Quando a gente está se alimentando mal, prejudica várias coisas. A nossa capacidade física, que é importante para o controle da dor lombar acontecer, fica prejudicada. A alimentação mal feita gera mais estresse e ansiedade, que pode dar mais excitação cerebral, mais percepção de dor lombar. A má alimentação pode prejudicar o sono, então tudo isso provavelmente estava me prejudicando um pouco ainda para o meu controle de dor lombar não ficar muito efetivo. Hoje mesmo são meses, que até um ano que eu não sei o que é ter aquele dia com dor lombar. Mesmo quando ela aparece, ela fica muito pequenininha e logo que eu estou me movimentando, o controle volta a acontecer. Então, essa é a nossa quarta fatia e ela é muito importante, pessoal. Se você conseguir também, depois de tudo que eu falei de exercício e estresse, você conseguir mudar esse hábito de alimentação também, vai ser super bacana. Então, se você quiser mudar a sua alimentação, ver um nutricionista bacana para você fazer uma consulta, ele te passar uma alimentação legal, que isso vai te ajudar muito também a reduzir inflamações do seu corpo e vai ajudar demais para o alívio da dor lombar a acontecer. Fechamos aí, pessoal. Fechamos aqui, tá certo? A nossa pizza aí do alívio da dor lombar. Então, o principal que eu quero que você entenda,
A hernia de disco é só uma fatia pequena, tá bom? Que a gente precisa olhar para o controle da nossa dor lombar acontecer de verdade. Você tem que olhar, e ela é o menos importante, eu diria. Esses outros fatores vão ser muito mais importantes, tá bom? Mas você deve estar falando, nossa, pode é muita coisa. Você falou muita coisa aí para eu fazer, eu não vou conseguir fazer. Minha rotina é uma loucura, eu tenho família, eu tenho as coisas de casa para fazer, eu tenho muito trabalho. Como que eu vou melhorar todos esses hábitos para o controle da dor lombar acontecer? E eu te respondo, aos poucos, um passinho de cada vez. Pega todos esses hábitos que eu falei que são importantes, eu não recomendo que você comece por um, depois vai para outro, depois vai para outro. Porque é um conjunto deles que vai te ajudar no controle da dor lombar. Mas se você não está acostumado a fazer exercício, pega 2 vezes por semana e faz, 20 a 30 minutinhos. Numa caminhada, por exemplo, ou de outro exercício que você se sinta mais seguro no primeiro momento. Pega 10 minutos, 5 minutos por dia e faz um hobby que você gosta. Uma vez por semana, no começo, desliga o celular um pouquinho mais cedo e tenha uma noite de sono melhor. A alimentação está muito difícil, vou procurar um nutricionista e tudo mais. Tenta mudar pequenas coisas que todos nós sabemos que pode fazer bem para o nosso organismo. Comer mais verduras e legumes, diminuir um pouquinho o açúcar, tomar mais água. Então, pequenos passos. E aos pouquinhos, a cada semana, crie mini metas de você aumentar um pouquinho os exercícios, aumentar um pouquinho o gerenciamento de estresse e melhorar um pouquinho de cada vez a alimentação. Fazendo isso, sem radicalismo nem nada, com certeza você vai conseguir dar alívio para a sua dor lombar e principalmente parar de perder os momentos prazerosos da sua vida. E pensa comigo, é muito mais fácil você incluir esses pontos do que daqui a pouco você não conseguir nem andar direito por causa da dor lombar. Porque daqui a pouco você tem que tomar medicamentos todos os dias porque você não aguenta ficar com a dor lombar. Com certeza, tanto em questão financeira, tanto em questão de paz e de prazer e de felicidade, os hábitos que eu falei para você incluir vão ser muito mais baratos, digamos assim, do que medicamentos, do que deitar numa mesa de cirurgia, ou ter que fazer outros procedimentos muito mais desgastantes para você e muito mais desgastantes para a sua vida como um todo, tá? Espero que você tenha entendido isso, entendido que a nossa fatia de pizza aí tem muita coisa que depende de você melhorar para o controle da sua dor lombar acontecer de verdade. Você deve estar pensando, pô, mas será que funciona comigo? Será que não? Será que vai? Será que já teve gente que fez isso e deu certo? Então, na sequência aqui, eu quero te deixar, confere só, são 2 testemunhos. Eu recebi esses testemunhos de alunas minhas essa semana que conseguiram o controle da dor lombar. Tanto a Letícia quanto a Tânia começaram a rotina de exercícios físicos comigo, pensados para a rotina dela. Por exemplo, a Letícia, ela trabalha em universidade e a Tânia já é aposentada, faz as tarefas de casa mais. E teve treinos diferentes, teve adaptações diferentes, igual eu falei que é importante, mas elas conseguiram um controle de dor lombar usando as estratégias que eu falei aqui para vocês. Exercício físico, olharam melhor para a alimentação, melhoraram o gerenciamento de estresse. E é isso que você precisa fazer. Se você focar nisso, a chance de você melhorar a sua dor lombar, independente de hernia de disco ou não, é muito grande. Espero de coração que o vídeo tenha te ajudado a entender melhor esses pontos, tá bom? Se você quiser mais conteúdos ainda, tá? Vou deixar aqui, eu tenho meu Instagram é Paulo Simões Personal Trainer, tá bom? Lá diariamente eu estou divulgando conteúdo para te ajudar no controle da sua dor lombar. Então, se você gostou do vídeo e quiser me seguir por lá também, vai ser um prazer estar te recebendo lá também. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.